E como é que funciona o efeito gatilho, cara? Vamos lá, o cara, ele tá... Tem na internet pra caralho, vi isso aqui, me deu gatilho. Tá geralmente assim, é um troço que alguma coisa te fez lembrar de uma parada que dispara um sentimento e que você entra numa bad do caralho, tá ligado? Essa parada, essa triangulação, de certa forma, é capaz de, sei lá, reviver uma depressão? Assim, vale ressaltar que o gatilho ou o ponto ali que fez a virada no seu humor ou que botou você na bad e tal, como você mencionou, é a cereja do bolo, de um bolo de cereja. Sacou? É a última coisinha que fez o copo transbordar. Entendi. Mas aquilo ali tá dentro de um contexto. Às vezes você já vem irritadiço, você já vem estressado, você já vem dormindo mal, você já vem abusando de álcool, você já vem fazendo um monte de comportamentos que ainda não geraram uma manifestação comportamental ruim pra você, assim, disfuncional. E aí aconteceu uma última coisinha que fez, aí passou do limite da sua capacidade de regular a sua emoção e aquilo desandou num problemão. Normalmente a gente acha que aquilo ali foi o que causou. Só que, cara, é um puta de um problemão cabeludo, complexo, gigantesco, né? Esse talvez seja um... É que quando a gente fala a palavra gatilho, a própria palavra é uma metáfora, né? Gatilho claro, de um revólver, de uma bomba e tal. Mas é um termo amplamente usado, inclusive na psicologia se usa, né? O gatilho. Agora, esse jeito que o Wesley falou, a gente tá falando de um gatilho que seria, a soma de várias coisas. Isso. Agora, eu poderia estar... Imagina uma pessoa que ela se tratou, não sei o quê, fez o que tinha que fazer, toma os remédios, não sei o quê, e ainda assim ela se depara com uma situação como essa. Então, pode acontecer. Tá, imagina o seguinte, cara, imagina que eu sentei nessa mesa aqui, ó, e eu vi essa garrafa aqui, beleza? Eu vi essa garrafa aqui. E essa garrafa aqui, tô inventando, tá? Essa cor aqui é a mesma cor do uísque que o meu avô bebia, que quando eu morei com ele e com a minha avó, ele batia nela depois de beber isso aí, uísque, e ficar bêbado. Então eu vejo isso aqui, cara, eu posso até estar bem cuidado, eu posso até estar bem alimentado, tô dormindo bem, minha vida tá boa, não tô passando nenhum problema. Cara, isso me ativa uma memória, né? Isso me ativa um mal-estar aqui, assim, e aí me dá um negócio. E esse negócio é o quê? Geralmente, isso dispara 3 coisas. Dispara pensamentos, então eu lembro da cena de quando eu era criança, meu avô batendo na minha avó, tal. Isso dispara emoções, então agora eu sinto tristeza, eu sinto raiva, um enjoo, né? Isso pode ser inclusive no corpo, e isso pode disparar comportamentos, né? Então, sei lá, na hora que você virar de costas aí eu enfio essa garrafa aqui embaixo, ou sei lá, tipo, nunca mais volto no flow, porque, cara, olho pra aquela garrafa, cara, nossa, não consigo fazer mais nada, entendeu? Ou me dá vontade de vomitar, cara, falo, dá licença, vou correr no banheiro ali, sabe? Então, quando a gente fala em terapia, em medicação, em tratamentos, isso pode ter uma eficácia, e geralmente tem, essa é a área que a gente estuda, de uma psicologia científica, para produzir bons resultados clínicos, mas isso não quer dizer que você apaga a memória. Isso não quer dizer que você elimina um trauma, uma dor intensa. Assim. Bom, basicamente o que você fala é sobre psicologia baseada em evidências. Isso aí. Você sabe o que é isso? Então, vamos lá. Você já ouviu falar esse termo? Me ilumine. Você já ouviu falar Ouvi eu, sei lá, ontem no Vilela. Psicologia baseada em evidência a galera normalmente acha que o nome ele remete a evidências, né? Então parece que é só evidência científica. Mas na verdade, isso inclusive é um dos porquês desta área ser atacada por um grupo de pessoas que reduzem ela a algo tecnicista, exagerado, sendo que não é. Na verdade, a psicologia baseada em evidência, ou a prática baseada em evidência, e aí eu vou começar a explicar e você vai falar, mas não deveria ser todos baseados em evidência? Você vai começar agora. Pois mas aí você vai entender isso. Porque isso daí foi uma coisa importada da medicina, que é utilizada hoje na fisioterapia, em outras na nutrição e etc. E na prática baseada em evidência, ela ao contrário do que muita gente pensa, a prática baseada em evidência é um modelo de atenção clínica. Então como é um outro modelo de atenção clínica? Assim, só para você entender, a prática baseada em evidência ela se sustenta em um tripé, que consiste em você oferecer ao seu paciente a melhor evidência disponível, tá? Então você olha na literatura a melhor evidência para o caso do seu paciente.
Além disso, você tem que saber aplicar a melhor evidência disponível. E além disso, você tem que levar em consideração a subjetividade, as preferências do paciente. Tá. Isso é prática baseada em evidência. Dar a melhor evidência, saber dar a melhor evidência e se preocupar com as particularidades do paciente. Por exemplo, se você é um cara religioso, é importante para mim como terapeuta saber que você é religioso. Claro, parece até meio óbvio. Isso. Então, quando você faz prática baseada em evidência, você está fazendo um modelo de atenção clínica que leva em consideração esses três pés. Tá. E a tua dúvida foi o contraponto, né? Então, se não é prática baseada em evidência, é prática baseada em quê? Então assim, eu queria também, se tiver como, se vocês souberem também, qual que é o argumento que usa pra falar que isso daí é ruim? Cara, a galera diz assim que você é que geralmente até conversei isso com o Jean bastante, geralmente quem bate na prática baseada em evidência acha que é só a melhor evidência disponível. Então, por exemplo, tu é um cara que apresenta um transtorno depressivo, aí você vem ao meu consultório e, sei lá, eu vou fazer um protocolo clínico com você que envolve fazer com que você, sei lá, faça alguns passos ali de um tipo de intervenção. Muita gente acha que eu não ligo muito pro que você pensa do que eu vou aplicar em você. Aham. Que você é só depressão. Que você é só uma depressão na minha frente, eu vou tratar a depressão e não o Igor. Entendi. Só que a galera Como que meio fala... matemática. Só que Talvez a galera... uma matemática tosca. Só que a galera... Só que não é isso, cara. Prática baseada em evidência leva em consideração as suas preferências, os seus valores, a sua vida como um sujeito. E o outro ponto é que... Então o pessoal primeiro acha que é só evidência, e não é. E o outro ponto é que geralmente quando a pessoa descobre o que é de fato prática baseada em evidência, pelo menos naquelas que eu tive contato, e não foram poucas, elas mudam de opinião. Elas falam, não, realmente isso é uma coisa interessante. Tá. Então, essas pessoas que você está assim, você tá falando de... há um preconceito de quem não faz... Vamos lá. De quem não trabalha na área. Os caras que poderiam ser pacientes, que são os caras que não sabem o que é e acham que é alguma coisa de... O buraco é mais embaixo, cara. Porque assim, o paciente não tem obrigação de saber. Você concorda então, comigo? Eu também acho que não. Você não é fisioterapeuta. Não, você vai num fisioterapeuta. Tanto que eu acabei de perguntar o que é isso. Perfeito. Né? Você não tem nenhuma obrigação de saber. Só que eu aposto com você que quando você vai no fisioterapeuta, você acredita, ou você pelo menos espera, que ele tá te oferecendo o melhor tratamento disponível. Que ele não tá te dando uma coisa meio inútil, ou uma coisa que ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo. Concorda comigo? Sim. E a mesma coisa para um médico, a mesma coisa para um dentista e assim por diante. Então, sei lá, quando eu treino com um personal, eu tô imaginando que o cara tá me dando o exercício que vai me fortalecer melhor e não um exercício que, putz, eu vou levar 10 anos pra fazer para fortalecer. Né? Agora, o que acontece? Onde que entra a ciência aqui e o contraponto, que é um pouco o que você perguntou? Tradicionalmente, na psicologia, a gente tem as escolas. Talvez você já tenha ouvido falar, você tem a psicanálise, tem o Jung, tem a terapia isso, tem a terapia aquilo. As escolas, elas foram se construindo aí, grosso modo, nos últimos 100, 120 anos de estudos. E algumas escolas não se preocuparam em testar empiricamente com experimentos, né, no laboratório, com sujeitos, etc., de forma rigorosa para avaliar se aquilo funciona ou não. Então, por exemplo, o que é uma prática antagônica a essa tal prática baseada em evidências? É você confiar numa autoridade. Eu faço assim porque Freud falou, eu faço assim porque o fulano de tal falou. Ou uma crença de que assim, cara, eu atendo pacientes há 70 anos, eu já atendi 5.000 pacientes, logo eu sei o que fazer. Como se o meu raciocínio ele fosse melhor do que todo o rigor e o controle da ciência, percebe? Agora, qual que é o grande desafio? O primeiro grande desafio, e talvez seja um dos grandes motivos que a gente te agradece pela oportunidade de estar aqui, é informar quem quer procurar um serviço de saúde, um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, que, bom, a primeira pergunta é, esse cara trabalha baseado em evidências? Esse cara está me oferecendo o melhor tratamento disponível? E a segunda é, profissionais da psicologia, que é o nosso trabalho, o nosso foco você trabalha baseado em evidências? Porque quando o Wesley falou, né, são 3 elementos, você tem a melhor evidência disponível. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu quero saber qual é o grau de satisfação da população com o atual presidente da República. Eu saio aqui na rua, as primeiras 5 pessoas que passarem eu pergunto, você gosta do atual presidente? Qual é o teu de 0 a 10? 4 de 1
Desculpa, 4 de 5 dizem que gostam, 1 não gosta. E eu volto aqui pra você falar, Igor, cara, 90% de aprovação, presidente. Você confia nisso? Não, Por que não? porque é estatisticamente incorreto. Incorreto, né? Cara, você perguntou pra 5 pessoas no mesmo horário, num bairro de uma cidade. Acho que você tem que ampliar isso, né? Você tem que perguntar pra muitas pessoas diferentes, mais pobres, mais ricos, cidades diferentes. Agora, isso que você disse, não confio na tua pesquisa, é porque eu cometi um erro metodológico. Então talvez você dissesse pra mim assim, não, tem maneiras melhores de fazer isso. Em ciência, existem maneiras melhores de você descobrir se uma coisa funciona ou se uma coisa não funciona, se uma coisa é benéfica ou uma coisa não é benéfica. Alguns não se dão o trabalho de testar. Seja porque acham que a ciência é aquém da complexidade humana, ou porque acham que não precisa, porque a subjetividade é muito complexa, ou porque acham que eu já faço um bom trabalho, coisas do tipo. Há quem teste de maneira meio tosca, que sou eu saindo aí perguntando para meia dúzia de pessoas quem ela a satisfação. E há maneiras bem testadas. Então, o primeiro passo nesse modelo de uma prestação de serviços baseada em evidências é assim, tá, quais pesquisas são confiáveis, quais pesquisas eu posso, de fato, aplicar para cada paciente. Agora, isso é 1/3 da história. E isso requer um conhecimento aprofundado de ciência que eu não vou entrar aqui, senão vai todo mundo dormir, tá? Começam os termos nerds, aí, enfim. Esse é um elemento. Agora, o outro elemento, cara, é o saber fazer. Então, por exemplo, com o conhecimento que eu tenho de ciência, eu posso falar pra você qual o melhor tratamento de fisioterapia pra dor lombar. Isso não quer dizer que eu sei fazer. Eu não sou fisioterapeuta, eu não sei onde pôr a mão, eu nem sei direito cadê a costela, entende? Não tenho formação nisso. Então eu preciso saber fazer. Como é que executa a técnica? Como que eu mensuro se meu paciente está melhorando ou não está melhorando? Agora, então eu tenho 2/3 da história. A pesquisa e o meu know-how, né? A minha competência técnica, o saber fazer. Agora, tudo isso está a serviço de quem? De uma pessoa que está na minha frente. Que tem os seus objetivos, os seus valores, as suas crenças, as suas preferências. Um estado clínico. Né? Uma coisa é o cara que tem depressão há 3 meses. Outra coisa é a pessoa que tem depressão há 20 anos.